Bom, né, como eu já adiantei, né, eu tenho dois projetos aí que são um pouquinho mais fora do padrão, né? Que seria esse dispositivo médico, né, essa lente aí para cirurgia de catarata, que eu tive essa ideia de fazer um desenho industrial, tentar entrar no processo de patente e o mais difícil, tentar colocá-la no mercado, né? E eu não consegui colocá-la no mercado e eu vou dar de bandeja aqui para você alguns insights aí, algumas coisas que eu aprendi, né? E algumas coisas que podem ser úteis aí para o teu processo de inovação, mesmo que não seja algo muito fora do comum, né? E aproveitando a deixa do que eu falei, né? Ou você tem uma dor, um incômodo que é muito frequente ou muito grande. Quando eu fui tentar vender essa lente, foi curioso que eu conseguia agradar muitos oftalmos, mas eu não conseguia convencer os caras que têm o dinheiro, os caras da indústria, eu não conseguia convencer eles. E aí eu não entendia porquê, né? E muitas dessas coisas, assim, essa lente era curioso que ela despertava um interesse muito grande dos oftalmologistas, que seria o público final, mas um desprezo olímpico, um desprezo assim absurdo do pessoal da indústria, né? E eu, cara, o que está acontecendo, né? É engraçado que meu inglês, ele é um inglês meia boca, né? Dá para me virar, né? Eu viajo, vou para os Estados Unidos, eu consigo me virar, mas tipo, dependendo do lugar também, né? Às vezes tem lugar que é muito mais difícil me comunicar. Baltimore, por exemplo, eu sofri lá para poder comprar uma escova. E quando você chega na Flórida, por exemplo, ou na Califórnia, as coisas são mais fáceis porque tem muito hispânico por lá. Mas o fato é que eu não falo inglês tão fluentemente, né? E aí, numa dessas minhas andanças, teve uma empresa da Alemanha que teve interesse por essa lente. Eu acho que eu já contei essa história, né? E aí eu sentei para conversar com o cara lá dessa empresa e o cara lá, que era um dos caras que era responsável por desenvolvimento de novos produtos, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho dúvida que isso funciona. Minha dúvida é se isso vende. Não me interessa se funciona. Para mim interessa se vende. E aí algumas pessoas se chocaram quando eu falei isso, mas cara, esse é o departamento dele, ele é o departamento de vendas, ele não vai embarcar no produto que não vende, né? E eu ainda não tinha conseguido entender isso que ele tinha me falado, né? E aí eu acabei sendo premiado, né? Como eu falei, era um baita sucesso com os oftalmologistas, mas um baita fracasso comercial. Era um baita fracasso lá com os caras que seriam os caras que iriam comprar e produzir a lente em escala aí para poder fazer ela virar realidade, né? E era esses caras que eu precisava convencer. Então, a outra coisa que eu aprendi foi você tem que falar com o público certo, você tem que falar com o tomador de decisão. Eu consegui conversar com os oftalmos, mas não são eles que tomam a decisão. Por incrível que pareça, não era o público final que tomava essa decisão. E aí, era um estrondoso sucesso com os oftalmos. Eu fui premiado aqui no Brasil, no Congresso de Catarata e Refrativa, e o prêmio era viajar para os Estados Unidos, para o maior congresso mundial de cirurgia de catarata, com tudo pago lá, e apresentar lá no congresso essa minha ideia, né, essa proposta, né? E aí eu pensei, opa, agora vai dar certo. Só tinha um problema. Era para apresentar lá em San Diego, na Califórnia, num congresso nos Estados Unidos, e eu não falo inglês. Então, eu falo inglês, como eu falei, instrumental, né? Mas, o que foi que eu fiz? Eu desisti? Não. Eu tinha que inovar, né? E aí, qual foi a minha inovação? Eu peguei a pessoa que escreveu a orientação de mestrado da minha esposa e disse, olha, você vai me ajudar com isso aqui. Você vai pegar esse texto que eu vou falar para você e você vai escrever ele todo em inglês e depois você vai me fazer uma coisa melhor. Você vai falar ele e vai gravar para mim e vai mandar. E aí deu 10 minutos de apresentação, que eram os 10 minutos que eu tinha lá, né? E aí, cara, só pra você ter uma ideia, tinha uma perna do voo que era São Paulo, Dallas. E essa perna era 11 horas de voo, né? Eu tive que ir de Recife, São Paulo, Dallas, San Diego, na Califórnia. E aí, só essa perna maior era 11 horas, né? Você acha que eu liguei o sistema de entretenimento? Que nada, cara. Botei o fonezinho de ouvido e ia lá escutando a mulher falando lá em inglês e tal. E aí eu ia, igual a música quando você decora e sabe cantar direitinho. Eu disse, cara, eu vou chegar lá, eu vou cantar minha apresentação. Dito e feito. E foi um sucesso. Deu as perguntas, deu para eu me virar depois. Então, essa foi uma inovação que deu certo. Mas o que eu queria mesmo era vender essa parada, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma reunião com os caras lá, peguei alguns contatos, né? Tinha algumas reuniões lá nesse congresso, mas tinha um fabricante que era em São Francisco, lá na Califórnia também. Aí eu peguei o avião, fui para São Francisco, né? E lá em São Francisco é lá onde está a maior coisa das tecnologias. Eu também tinha startup, então eu queria fazer uma imersão lá rapidinho, né? Queria passar uns 5 dias por lá
e tentar visitar algumas coisas, né, e aprender algumas coisas dos processos dele. Acabou que deu tudo errado, meu pai adoeceu, eu tive que voltar antes e, enfim, lá foi meio foi curioso que foi assim que surgiu esse canal. O primeiro vídeo desse canal é justamente, não o primeiro, mas o primeiro que foi gravado é eu no aeroporto. Esse aeroporto é o aeroporto de São Francisco, lá na Califórnia, quando eu tive que voltar antes. Eu tinha acabado de chegar em São Francisco, era um sábado bonito, de sol e tal. A primeira coisa que eu fui, não fui nem no hotel, eu fui direto para Alcatraz, que era uma das coisas que eu queria visitar, que era o fim de semana, e na segunda-feira eu ia começar a fazer minhas visitas lá, mas domingo eu peguei o avião de volta e voltei para San Diego para tentar voltar para o Brasil, que é o que acabou acontecendo, e eu não consegui fazer as minhas visitas. Mas lá eu ainda consegui conversar na semana anterior com um desses caras aí das empresas, e aí eu também já contei essa história aqui. O que ele me falou foi: olha, eu só ganho dinheiro de duas formas. Ou eu vendo uma coisa cara, que tem um alto valor agregado para poucas pessoas, mas eu ganho dinheiro porque ela é cara, ou eu vendo muitas unidades de uma coisa barata. Pelo que você está me mostrando aí, você está me vendendo uma lente que é para uma cirurgia de exceção por um custo barato. Então é o único cenário onde eu não ganho dinheiro. Então isso aí para mim é um dor de cabeça. Então foi a outra coisa que eu aprendi foi: se você vai ser inovador, você tem que aprender a falar com o seu mercado e dominar os meandros, dominar os números do seu mercado.